Seja bem-vindo ao Além do Diagnóstico, porque saúde não é só sobre exame e nunca foi só sobre médico ou só sobre o paciente. Existe uma distância entre esses dois mundos e esse podcast nasce para encurtar este caminho. Para aproximar, para traduzir, para humanizar. Aqui você vai encontrar conversas reais, conteúdos que fazem todo sentido e uma nova forma de enxergar o cuidado. Essa é uma nova fase, mais próxima, mais consciente, mais verdadeira. Se você acredita que saúde também é conexão, você está no lugar certo. Vamos além? Doutora, para fechar, eu vou fazer a última pergunta, tá? Que mensagem você deixaria para as mulheres que estão ouvindo e acham que isso é normal da idade? Não é normal. Tá, eu queria que você olhasse um pouquinho para você e tentasse sentir, ver quais são os sintomas que você tá tendo e a necessidade de buscar ajuda, porque assim, muitas vezes, como eu falei, é só vergonha e coragem. Só precisa de um empurrãozinho, então queira melhorar, queira se sentir bem, se ame. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Além do Diagnóstico. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, alguém que faz parte da minha vida por já há bastante tempo, tá? É a doutora Williane Barbosa Cavalcante, e agora eu acertei, tá? Doutora Williane, ela é formada em medicina, pós-graduada em endocrinologia, e está aqui hoje para falar para vocês sobre os hormônios, né? Os nossos hormônios, nós mulheres, 40 mais, quem aqui não já está nesse período da vida, nessa meia-idade, né? De 40 mais. Então, hoje nós iniciamos com ela, né? E eu quero passar o microfone agora para ela falar um pouco, se apresentar, ficar à vontade, que daqui a pouco vai começar as perguntas, tá, pessoal? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Só para enfatizar, eu também sou especialista em medicina de família e comunidade. Eu esqueci. Então, eu trabalho também em área de PSF, né? Atendo muitos pacientes com uma das necessidades que a gente vê que está aumentando muito mais, que são a questão hormonais, né, das mulheres após os 40 anos, mas assim, uma doença que a gente esquece muito, que tem que ser enfatizada, que é o diabetes. Sim. Né? Muito importante, que a gente vê muito diariamente. Ah, muito bem. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe, mas ainda bem que ela está aqui para nos informar, para complementar o seu currículo. Doutora Williane, ela atende na clínica Doutor Diagnóstico, tá, gente? E vamos começar a fazer algumas perguntas aqui. Vamos lá, doutora Williane. Vamos falar um pouquinho sobre distúrbios hormonais em mulheres 40 mais, tá? Então fiquem aí ligadinhas se você tá nessa fase aí da sua vida. Doutora, muita gente acha que hormônio é só menopausa, mas não é bem assim, né? Não. É assim, os hormônios da menopausa em si, a gente sabe que a partir dos 40 anos, toda mulher, ela vai ter uma alteração na função hormonal. Então, a gente tem uma desregulação. Mas não são só hormônios da menopausa, né? Então, após os 40 anos, existe uma incidência maior de doenças hormonais, porque os hormônios da gente são vindos de glândulas. Então, se tem alguma alteração nessas glândulas, pode apresentar problemas como a tireoide, a diabetes, né? Então, são várias doenças que são hormonais, mas não necessariamente só a menopausa. Ah, tá. E o que são, de fato, esses distúrbios hormonais? Bem, após os 40 anos, que é bem a idade em que você me pediu para a gente conversar, né? Então, após os 40 anos, a gente tem uma diminuição. Se eu penso menopausa, que é o que normalmente as mulheres se queixam muito, né? Porque vai no consultório, reclama muito de sensação de fogachos, diminuição de libido, aquela mudança de humor que tem uma hora que está muito feliz, de repente está muito triste. Então, isso aí a gente sabe que os nossos hormônios femininos, eles começam a diminuir, né? E isso faz com que a gente tenha uma alteração hormonal, tá? Mas aí, se eu penso, tudo isso é só menopausa? Não, porque assim, algumas outras doenças, se eu penso em problemas de tireoide, elas também podem causar alguns sintomas como a irritabilidade, como depressão, como ansiedade, a questão da taquicardia, que assim, são doenças diferentes se eu penso no IP e no hipotireoidismo, mas também são hormonais.
de alguns hormônios e diminuição de outros, né? Então, eu tenho um aumento da gordura abdominal, que isso pode me causar uma questão da dislipidemia, que é aquele colesterol que está mais aumentado, aquele quadro de obesidade que a gente vê que a mulher sempre após os 40 começa a ter, ela começa a ganhar peso, né? E tudo isso não é só porque, eu tô comendo bem, mas eu não consigo perder peso, eu tô engordando e eu não sei por quê. Meu metabolismo está muito lento. Então, muitas vezes, isso também é... Por quê? Porque os meus hormônios estão desregulados. E não é só tomar um medicamento. A gente tem que investigar direitinho para poder chegar no quadro certo e poder tratar direitinho. Doutora, eu quero tirar uma dúvida, né? Depois disso que você falou. E eu acho que talvez algumas mulheres também tenham essa dúvida. Eu menstruei a primeira vez com 11 anos de idade. Eu vou entrar na menopausa mais cedo... Ou isso é independente de quando eu menstruo? Não, na verdade, muitas vezes, quanto mais cedo a mulher menstrua, mais cedo ela também entra na menopausa. Só que a partir dos 40 anos, como eu já falei, essa alteração, a mulher já começa a ter sintomas de menopausa, mesmo não estando na menopausa. Então, ela já pode ter, como eu falei, fogachos, ela pode ter essa diminuição de libido, mas a menstruação dela muitas vezes vem todo mês certinha. É isso que se chama de climatério? Isso é o climatério, justamente. Não quer dizer que eu estou na menopausa, mas eu estou passando já por essa transição, tá? Que são os meus hormônios que estão ficando alterados, mas eu posso entrar na menopausa, digamos. Normalmente é de 4 a 10 anos esse processo. Não quer dizer que ela vai ter, durante o período, todos esses sintomas tão horríveis que na maioria das vezes a mulher comenta. Mas... eu começo mais cedo os sintomas, a tendência é eu parar mais cedo. Mas tem mulher também que, de 50 a 52 anos ainda está menstruando. Entendi. Agora, também tem mulheres que entram na menopausa e não sentem nada. Eu tenho um paciente de 50 anos que está na menopausa agora, está um ano agora sem menstruar, está com 51, e até hoje não sentiu nada. Quero ser essa paciente, eu quero ser dela. Eu disse a ela que eu quero chegar na idade dela do jeito que ela está entrando, porque a gente normalmente tem sintomas, mesmo que sejam mínimos, tem os sintomas. É o sonho da meia-idade, tá, minha gente? É o sonho da meia-idade. Com certeza, né? Com certeza. Muito bem. Envelhecer com saúde, né? Envelhecer com saúde, exatamente. Vamos lá. Quais os principais sinais que algo hormonal não está bem? Como é que eu sei, como é que eu posso perceber que alguma coisa não está bem e eu devo procurar um profissional? Bem, independente do problema de saúde, né? Então, se eu sou uma pessoa muito tranquila, se eu sempre tive a minha menstruação regular e alguma coisa começou a mudar, começou a ter essa irregularidade menstrual, começou com dias, de repente passou para meses, ou eu sempre dormi bem e agora eu tô dormindo e acordando muito cansada, aquele sono que não é reparador, eu tô muito irritada, eu saio de casa bem, mas quando olho pro meu marido, às vezes dá vontade de pegar no pescoço, que são coisas que normalmente acontecem, tá? Então, tem alteração. Não vou dizer a você que isso é menopausa, mas aí são alterações que precisam ser diagnosticadas, porque por ser várias doenças muito parecidas, com sintomas bem semelhantes, a gente tem que justamente saber o que está tratando, né? Mas normalmente são sintomas muito sutis, que muitas vezes tem mulher que fica segurando porque diz, isso é normal, que na verdade não é. Que não é normal, né? E tira uma dúvida, a mulher que ela faz esterectomia, ela entra na menopausa mais cedo ou também não tem nada a ver? Se for uma esterectomia total, sim, porque você tirou todos os órgãos, já tirou o útero, ovário, né? Mas aí se você fez uma esterectomia parcial, então ainda existe a produção de hormônios pelos ovários, então você não vai entrar na menopausa tão cedo, né? Então tem mulher que fez a esterectomia com 40 anos, certo? Não tá mais menstruando, mas ainda tem a questão da produção hormonal e essa mulher vai entrar na menopausa, digamos, com 50. Entendeu? Por quê? Porque é o período correto de parar aquela menstruação da mulher. Entre os 50 e 52. Mais ou menos Mais isso. Mais ou menos isso, né? É muito tempo, gente, menstruando. Nossa. Não sei se o que é pior. Se é você menstruar, né? Esses anos tantos, porque eu acredito, fazendo uma conta assim, bem rasa, que eu já devo estar menstruando há uns 30 anos. Gente do céu. Não. E aí depois ainda vem a menopausa, vem esse calor, vem essa irritabilidade. Com certeza. E uma coisa importante a dizer é que tem muita mulher que fica sem menstruar
e acha bom porque incomoda não estar menstruando. E é mulher jovem, digamos, 40 anos, é difícil uma mulher estar na menopausa, né? Então, o fato de não estar menstruando, a mulher fica tranquila, não procura orientação médica e passa 4 ou 5 meses sem menstruar. Só que isso não é benéfico para ela. Tá? Então, Sim. esse fato dela não estar menstruando quer dizer que ela corre riscos no futuro de outros problemas de saúde. Então, ou eu não estou menstruando porque eu estou na menopausa, ou eu não estou menstruando porque eu estou tomando um medicamento para não menstruar. Mas aí, não menstruar porque simplesmente parou e eu não investiguei, não é normal. Tá? Entendi. Eu preciso ter o meu ciclo regular, né, para evitar, principalmente câncer de endométrio, que é uma das coisas que acontece muito nas mulheres quando ela fica nessa irregularidade menstrual e não trata e não sabe o que está acontecendo. Entendi. Olha, gente, uma aula, viu? Uma aula aqui. Vamos lá, vamos dar seguimento aí que eu quero fazer ainda muitas perguntas. É normal sentir tudo isso com a idade? Ou a gente normalizou que não deveria normalizar? Não, não é normal. Muitas vezes a gente normalizou mesmo, né? É como eu falei agora há pouco, quando são sintomas muito sutis, que não está incomodando, muitas vezes a mulher diz, não está me incomodando, eu vou levando, eu tô tranquila, né? Mas aí existe algumas mulheres que não procuram por medo de descobrir que tem algum problema de saúde, né? Ou por vergonha, né? De procurar ajuda, de contar o que está acontecendo, porque diminuição de libido muitas vezes é um tabu para muitas mulheres. Elas têm vergonha de chegar dizendo, doutora, não tenho mais desejo sexual, né? Ou a questão da lubrificação vaginal. Muitas mulheres não têm coragem de dizer, mas após os 40, normalmente tem-se uma diminuição. E tudo isso tá ligado à questão hormonal? Tudo isso está ligado à questão hormonal. Então, se eu tenho uma diminuição hormonal, estrógeno, progesterona, FSH, LH, que alguns sobem, outros baixam, né? Então, a gente sabe que isso aí vai causar alterações. Então, se eu tô com a diminuição, por menor que seja, eu tenho uma alteração, principalmente em questão de tanto a lubrificação vaginal, tá? Como a questão também do desejo sexual. Que por mais que eu esteja empolgada, com vontade, mas se acontecer alguma coisinha no decorrer do dia, aquilo ali já foi uma coisa muito grande e já não, foi embora. A vontade já foi embora e isso o marido é que fica chateado, né? Mas sempre você tem que ter uma conversa com o esposo para explicar o que está acontecendo, porque muitas vezes não é frescura, né? É uma doença de verdade, né? E você, homem aí, marido, companheiro, namorado, que está assistindo a gente, que está acompanhando, preste atenção nisso que a doutora falou, porque faz muito sentido. Às vezes a mulher não é que ela não esteja com vontade, é porque realmente é um processo hormonal, né? Que com a idade, com a nossa meia-idade. Então, fica a dica aí para vocês, maridos, ficarem mais ligados nessas informações e ter um pouquinho de paciência. Tenha um pouquinho de paciência e ajuda as mulheres aí. Ser mais compreensível, né? Ser mais compreensível, por favor. Vamos lá. Precisa esperar os sintomas piorarem ou já pode investigar antes? Pode sim. Deve, né? Deve. Porque assim, quanto mais cedo eu começar a investigar, mais cedo eu tenho o diagnóstico correto para tratar. Então, se eu fico buscando sintomas muito grandes para descobrir, um exemplo que eu falei, o diabetes. Né? O diabetes é uma doença que é tão assintomática, então se eu for esperar estar com quadro de obesidade, né, ter todos os outros sintomas, poliúria, polidipsia, que é tomando muita água, tendo muita sede, fazendo muito xixi, para procurar um médico, quando eu chegar lá eu já vou estar com a diabetes totalmente descompensada. E o diabético é muito frequente após os 40. Né? Então a maioria das doenças, né, são mais frequentes em mulheres após os 40 anos. Eu costumo dizer que depois dos 40, parece que você faz assim uma ladeira abaixo, sabe? As coisas ficam mais difíceis. As coisas ficam mais difíceis, a visão, né? Sim, então, com certeza. A partir dos 40 anos, quando eu fui fazer minha consulta de vista, abrindo aqui um parênteses, fui fazer minha consulta de vista, o oftalmologista falou, a partir dos 40 anos a gente inicia a síndrome da visão cansada, da vista cansada. Eu digo, não, mais uma. É o problema da miopia, né? Pois é. Então, assim, depois dos 40, é rojão. E vamos lá. Qual o maior erro que você vê as mulheres cometendo quando começam a ter esses sintomas? Se automedicar também. Também, né? Além de não procurar, se automedicar. Sim. Minha amiga tomou esse medicamento e ela se sentiu bem, a minha amiga usou isso e ela se sentiu bem, né? Quando na verdade... servir pra mim. Isso. Quando na verdade
podia ser que nem precisasse usar aquele medicamento, Sim. entendeu? Então, a automedicação e não, a não busca pelo diagnóstico correto. É verdade. Quem nunca, né? Quem nunca auto se medicou, né? Então, Verdade. para não fazer isso, gente, ó, só lembrando para vocês, esse programa, além do diagnóstico, é uma realização da clínica Doutor Diagnóstico, tá? E lá nós temos muitos profissionais, incluindo a doutora Williane, né, que pode avaliar você da forma correta, sem automedicação. Então, vamos lá, eu vou continuar aqui as minhas perguntas. Existe uma forma de prevenir ou minimizar esses impactos hormonais? Sim, com certeza. O primeiro é a saúde, digamos, a alimentação saudável. Sim. Eu preciso ter uma mudança no estilo de vida, tentar me alimentar melhor, praticar atividades físicas, de preferência diariamente. Aí eu não posso, eu não tenho tempo, que é o que a gente escuta todos os dias. Então, se eu não estou tendo tempo, não estou podendo, pelo menos 3 vezes por semana, tentar fazer uma atividade com um pouco mais de intensidade. Isso vai fazer com que o teu corpo ajude a regular mais, né? Aí se eu penso naquele paciente que não dorme, porque o sono é muito importante, então tentar dormir melhor, reservar um tempo para o lazer. Então, atividade física, alimentação saudável hoje, ela é primordial para qualquer problema de saúde. Então, a gente não pode pensar só na questão de medicamento, Sim. né? A nossa vida hoje depende de uma alimentação saudável. E assim, e falando não só em relação à alimentação saudável, você ter cuidado, né, além da alimentação, se manter saudável a sua saúde mental. Eu vou puxar um pouquinho aqui para minha área, né, que eu amo, que eu adoro, a parte de psicologia. Eu falei agora há pouco com a Valesca, e mente sã, corpo sã, né? Então, quando a gente está com a nossa mente higienizada, quando a gente está cuidando da nossa mente de uma forma geral, o nosso corpo ele também segue o mesmo caminho, Com né? certeza. E assim, eu percebi que, tipo, do ano passado para cá, eu perdi 13 quilos. Então, eu era uma pessoa antes de perder esses 13 quilos, e agora eu sou outra pessoa depois que eu perdi esses 13 quilos. Então, eu estava pré-diabética, com resistência insulínica lá em cima, descobri tudo isso depois que eu fiz essa bateria de exames, que precisei começar a emagrecer, e percebi que quando a gente tem uma alimentação melhor, e é uma alimentação básica, né? É o arroz com feijão, Com certeza. né? Não precisa ter tantas coisas assim, mas a alimentação, aquela saladinha, né, que a gente tem que a salada, né? Aquela salada que eu aprendi a gostar forçadamente, falo de verdade, não gostava muito de salada, mas depois que eu emagreci, né, que eu eliminei, não perdi porque não quero achar, eliminei esses 13 quilos, eu percebi, não sou mais pré-diabética, consigo subir e descer a escada sem ficar ofegante. Então, assim, cuidar da alimentação, eu não entendia qual era realmente a função de uma pessoa que cuidava da parte de endocrinologia, né? E aí, estudando um pouco, trabalhando lá na clínica, vendo os profissionais atuando e tendo curiosidade de entender, é que eu vi o quanto é importante para a nossa vida, tá, gente? Não é só sobre tireoide, o endocrinologista, tá? Que na minha cabeça, eu tive um problemazinho de tireoide, apareceu um cisto, apareceu um nódulo, é o endocrinologista. Não. O endocrinologista, ele abrange muitas áreas, e para o emagrecimento ele também é essencial, Com né? certeza. E manter as taxas hormonais. Vamos lá. Tô chegando ao fim, tá? Dessa bateria aí de perguntas, né? Mas eu sei que é muito válido, tá? E eu sei que muita gente aí tem essas dúvidas. E se tiver mais dúvidas, manda aí, tá? Nos comentários, fala aí o que é que você quer saber, que depois eu posso perguntar em off, ou no próximo episódio a doutora volta aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Vamos lá. Quer falar alguma coisa? Não? Qual a importância de investigar corretamente antes de tratar? Essa resposta eu vou lhe dar com um exemplo. Tem muitos pacientes que começam a fazer tratamentos para depressão, né? Ansiedade, depressão. Então, procura um especialista, procura outro, toma um medicamento hoje, amanhã tá tomando outro, e normalmente não consegue controlar os sintomas, né? Só que, infelizmente, muitas vezes você procurou o especialista, iniciou o tratamento, mas não foi solicitado nenhum exame.
E muitas vezes, que acontece bastante. um exame muito simples, o TSH, ele pode dizer que o paciente é portador de um hipotireoidismo e por isso que esses sintomas de depressão, de ansiedade do paciente são tão exacerbados. Ele, às vezes, está assim, tá à flor da pele, toma tanto medicamento e não controla. Por quê? Faltou uma avaliação laboratorial, uma coisa tão pequena, que muitas vezes faria com que o paciente nem precisasse tomar medicamento. Não estou dizendo que todo paciente com hipotireoidismo vai ter depressão, não, mas uma grande maioria tem. E nem que todo paciente com depressão tem hipotireoidismo. Mas seria muito importante que todos os profissionais, antes de medicar um paciente para a depressão ou para qualquer outro distúrbio, né, mental, solicitassem os exames primeiro para ver como é que tá as taxas das vitaminas desse paciente. Vitamina B, vitamina D, isso, porque a gente vê que a B12, a vitamina D é muito importante hoje, principalmente quando pensa B12 em idoso, para cognição. Então, existe pacientes com sintomas de demência por falta de vitamina B12. Então, se eu tenho uma avaliação importante, eu vou evitar causar um caso de iatrogenia do meu paciente, eu vou evitar que ele esteja tomando tantos medicamentos, quando na verdade ele poderia estar fazendo tratamento com 2. Porque existe pacientes que tá, digamos, bem descontrolado, pelo exemplo que eu falei do hipotireoidismo, né? Você começou a tratar, os sintomas diminuem bastante, então vai diminuir a quantidade de medicamento desse paciente, vai diminuir o sofrimento desse paciente. E isso é muito importante. Não tratar só a doença, eu preciso cuidar da pessoa. Eu preciso ter o olhar pela pessoa, porque eu não trato só doença. Então, sempre que eu olho um paciente, independente de onde eu esteja tratando, eu digo isso porque, como eu trabalho em medicina de família, se o paciente me buscou por obesidade e eu vejo que a pressão desse paciente está elevada, eu não vou mandar ele para casa com a pressão elevada sem nem fazer uma investigação. Eu vou tentar ajudar esse paciente da melhor forma possível. Então, qualquer área que o paciente me procura, eu tento ajudar ele da melhor forma possível. Eu não posso não resolver, mas eu vou tentar investigar e vou encaminhar esse paciente para onde ele precisa ir, porque eu também não domino todas as áreas. Mas eu tento melhorar a saúde desse paciente, porque para mim o paciente não é só a obesidade, não é só os distúrbios hormonais, não é só uma diabetes. O paciente é uma pessoa que precisa de cuidado. Gente, é por isso, tá, que a doutora Williane, ela faz parte da equipe Doutor Diagnóstico, porque isso é um dos nossos valores. A gente preza muito por esse cuidado, não é só sentar e baixar a cabeça e perguntar o que é que você tem, não, é olhar o paciente como um todo, é ver o que realmente, qual é a necessidade dele. E eu achei muito interessante e me fez refletir sobre o que você falou, doutora. A gente poderia pensar até em escalonar esse diagnóstico no final. Tipo, eu procuro um profissional, seja ele na área de clínico geral, ou na parte de endocrinologia, para no final, ou talvez no meio do caminho, ou na última etapa, a gente procurar um psiquiatra. Né? Porque assim, eu vejo isso e isso é recorrente, os profissionais de psiquiatria, eu não vejo eles pedindo tanto exame. Então assim, eu falo isso por experiência própria, tá? Então, quando eu procurei o profissional, ele me medicou, mas ele não pediu exames. E eu questionei, e eu disse, você não vai pedir meus exames? Não, eu não vou. Ele até estranhou, na verdade, né? Porque eu questionei, eu disse, não vai me pedir nenhum exame para saber como é que tá meus hormônios, como é que tá minhas vitaminas? Não tem necessidade. Foi a resposta que eu ouvi. Então, assim, não estou generalizando, eu sei que não são todos, eu conheço vários profissionais, né? Inclusive a doutora Wilma, né? Que é a irmã da doutora Williane, que tem a especialização, a pós-graduação em psiquiatria, né? E a gente sempre conversa, sempre debate sobre isso quando estamos juntas, que realmente você precisa investigar na parte clínica, laboratorial, né? O que é que realmente, qual é a necessidade daquele indivíduo, qual é a necessidade daquele paciente, para você poder passar uma medicação controlada, né, de uso contínuo. Então, eu acredito muito nisso, né, eu tô na formação de psicologia, mas eu entro, às vezes, em conflitos com os mestres, com os professores, porque eu digo, gente, isso pode não ser
problema mental, isso pode não ser uma depressão, uma ansiedade. Vamos fazer os exames desses pacientes, porque eu acredito muito que a ciência ela está muito relacionada a isso, e os fatores hormonais, os fatores de vitamina, não estou generalizando, volto a dizer, mas eu acredito que a gente precisa investigar como um todo. Eu acredito que no trabalho multiprofissional, eu não consigo ver a medicina nem um profissional resolvendo tudo, como você falou. Eu só vou para esse profissional. Não, é um trabalho multiprofissional, onde vai entrar a endocrinologia, vai entrar a psiquiatria, vai entrar a psicologia, e assim sucessivamente as necessidades, né? As especialidades que forem necessárias ali, um cardiologista. Então, não é só sobre um fator isolado, né? Eu tenho certeza, o trabalho hoje, ele é multiprofissional. Não dá para fazer, né? Um trabalho em equipe. Não dá para ser sozinho. Vou pensar, se o paciente com obesidade procura o endócrino vai ajudar, mas ele vai precisar da ajuda do nutricionista. Sim. Né? Então, é um segurando na mão do outro para que o paciente consiga chegar ao objetivo dele. E dar ajuda psicológica também. Com certeza. Né? Muitas vezes, o paciente às vezes tem ali aquela questão de uma compulsão, uma ansiedade que faz com que ele termine comendo muito. Muito. Né? Então, o profissional da área da saúde mental, ele vai auxiliar nessa compulsão, né? Nessa mudança de hábito, que é muito difícil. Gente, emagrecer não é fácil. Não é fácil você mudar hábitos alimentares. Às vezes você tem uma vida muito agitada, muito corrida, e você acaba dando prioridades a outras coisas e deixa a sua saúde de lado, né? Então, colocar na nossa cabeça, de que se alimentar bem, dormir bem, ter lazer, é algo necessário, não benéfico, né? É benéfico, não é luxo. Então, a saúde mental, eu acredito que ela tem que estar inserida, pelo menos em quase tudo. Com certeza. Né? Em quase tudo. Então, vamos lá. Por que o acompanhamento médico faz tanta diferença nesses casos de distúrbios hormonais? Justamente para evitar a iatrogenia. Né, digamos, porque assim, se eu chego e faço um exame e descobrir que eu tô... Vamos lá, um exemplo, com SOP. Porque SOP também pode ser descoberto após os 40 anos, que é o SOP tardio, né? Sim. Então, eu fiz um exame e dizia lá, alguns examezinhos lá que tava ovário policístico. Mas só que, será que só o fato de eu ter cistos no ovário, eu tenho SOP? Muitas vezes não. Então, eu preciso fazer os exames corretos, fazer o acompanhamento para saber se realmente eu tenho só ovário policístico ou se eu tenho a síndrome de ovário policístico, que são coisas diferentes. Tá? Então, para evitar justamente esse uso de medicamento desnecessário ou esse mau acompanhamento, que eu preciso fazer os exames corretos, regulares e ter o acompanhamento. Porque em um mês eu não consigo resolver o problema de uma síndrome de ovário policístico. Então, para aquele paciente que tem a queixa é acne, a queixa é pelos terminais, normalmente demora para que eles vá diminuindo a quantidade, de acordo com o medicamento que você prescreve, né, no caso. Então, não vai ser um mês que vai resolver. E você precisa orientar isso ao paciente, ou no mínimo 6 meses, para você começar a ver a diferença, né? Então, é um trabalho que é lento, mas que tem resultado, mas para isso você precisa fazer aquele trabalho continuado, o acompanhamento clínico. Entendi. Então, o SOP, né, que é a síndrome de ovários policísticos, ele não precisa ser tratado só pelo ginecologista, então? Não, o endócrino também trata. Ele também trata, ó. Não sabia disso, tá, pessoal? Muito bom saber. Não sabia realmente dessa informação. Doutora, para fechar, eu vou fazer a última pergunta, tá? E depois eu vou deixar o microfone livre para você falar, né? Deixar o seu recado para nossa audiência, falar onde você atende, né? E vamos lá. Que mensagem você deixaria para as mulheres que estão ouvindo e acham que isso é normal da idade? Bem, não é normal, tá? Eu queria que você olhasse um pouquinho para você e tentasse sentir, ver quais são os sintomas que você está tendo e a necessidade de buscar ajuda, porque assim, muitas vezes, como eu falei, é só vergonha e coragem, só precisa de um empurrãozinho. Então, queira melhorar, queira se sentir bem, se ame. Então, muitas vezes,
uma coisa muito simples, é um problema tão simples que vai mudar toda uma história, né? Toda uma realidade para a tua vida. Porque 40 anos com sintomas de fadiga, sintomas de cansaço, fogachos, não quer dizer que você já esteja na menopausa. Não quer dizer que você tenha problema de tireoide. Não quer dizer que você tenha nenhum tipo de doença. Pode ser só uma falta de vitamina. Então, eu preciso justamente procurar. Queira investigar, tá? Mas também é aquela coisa, né? Tem muita gente que até uma unha doendo já acha que é um problema grave de saúde e já quer um diagnóstico, entendeu? Então a gente também tem que saber ponderar, ver o que realmente eu estou sentindo para ver o que é que eu preciso buscar e procurar médicos de confiança, né? Porque eu não vou dizer tem que ser só o endócrino, não. Procure o seu médico de confiança. Vamos tentar fazer exames, tentar investigar, e aí, dependendo do que você tiver, provavelmente, digamos, eu não fui para o endócrino, fui para um clínico geral, estou com um problema, e ele vai me direcionar para o especialista. Mas não ficar em casa sofrendo sem buscar ajuda, tá? Porque existem medicamentos para muitas coisas. Não vou dizer que qualquer pessoa vai fazer terapia de reposição hormonal, mas a gente existe as indicações para isso, né? E tudo isso a gente avalia e consegue fazer o melhor tratamento. Ai, gente, que maravilha. E eu vou só aproveitar aqui o gancho, né? Falando da mulher não ter vergonha, do homem não ter vergonha, né? De procurar atendimento. E hoje nosso tema é voltado para a mulher, né? 40 a mais. Meu marido costuma dizer um ditado: para a saúde, você tem que ser sem vergonha. Tá? Então, vergonha zero, não pode ter vergonha. Eu vejo muito ele falando lá na sala, né, para os pacientes dele, e ele diz: para a saúde, você precisa ser sem vergonha. E Com realmente é uma verdade, tá, pessoal? Bom, gente, eu quero agradecer a presença aqui da doutora Williane. Que esse seja o primeiro de muitos aqui, né, para a gente estar sempre conversando, tirando dúvidas. E vamos lá, eu quero deixar esse momento agora. Deixar o microfone para você, para deixar o recado aí para nossa audiência. Pode ficar à vontade e falar aí o que você quiser. Muito obrigada. Como eu falei, eu estava um pouco nervosa, eu não sou muito de falar, eu gosto muito de falar para o meu paciente, mas só saber que tem um microfone aqui perto de mim já me deixa um pouco travada, a voz tremendo, mas tô foi bem. Ótimo, maravilhoso, disfarçou bem. Agradeço demais, né? Como você falou, Nilce, a gente se conhece há muito tempo, somos amigas de infância, morávamos na mesma rua, então a gente cresceu juntas, né? Sim. E agradeço pela oportunidade tanto de atender na sua clínica diagnóstico, eu já tô lá, acredito que há um ano, não é isso? E espero poder contribuir tanto para o crescimento da clínica, como também para ajudar os pacientes, né? Então, ajudar as pessoas que precisam da minha ajuda. Porque assim, eu não sou... Nós não somos um médico para cuidar de tudo, mas a gente tem que tentar cuidar um pouquinho, né? Um pouquinho de cada coisa. E tentar melhorar cada dia a saúde dessa nossa população. Então, o que precisar, eu estou aqui à disposição para lhe ajudar. E a recíproca, acredite, é verdadeira. Obrigada. E sempre será verdadeira. E, gente, se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha com a pessoa que você ama, que está precisando, né, saber dessas informações, e vai lá na Clínica Doutor Diagnóstico, né, doutora Williane atende lá, alguns dias da semana, é só entrar em contato, falar lá com o nosso pessoal e marcar sua avaliação, marcar sua consulta, tá? E esperamos por você. Até o próximo episódio.